Olá, eu sou Dulcineia e eu resolvi gravar esse vídeo de introdução aos vídeos para ficar mais fácil até como orientação para quem tiver interesse em assistir os vídeos, né. Eu vou aqui compartilhar a tela, onde eu coloco alguns comentários, né. Qual é a função desses vídeos, né, qual foi o objetivo desses vídeos? Eu publiquei esse livro, Nota Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, CST, CFOP e outras informações, com base em dúvidas que eu recebi, normalmente em cursos que eu apresentei. E eu percebi que eram dúvidas recorrentes e coisas que, no primeiro momento, pareciam até ser muito simples, mas que muita gente tinha dúvida e profissionais de empresas de todos os portes. E por incrível que pareça, empresas muito grandes, onde os processos são, hã, totalmente automatizados, isso faz até com que as pessoas não tenham sensibilidade e conhecimento de alguns detalhes que estão na legislação. Então todos os vídeos que estão aqui, né, em relação ao livro, eu abordo cada um dos capítulos que estão lá no livro, né. Então a ideia foi justamente esclarecer pontos, dúvidas para as pessoas que atuam na área de faturamento, fiscal, contábil, comercial, né. E, normalmente, o pessoal de informática gosta muito desses detalhes, eu já recebi alguns feedbacks de pessoas de informática, né. E nesse livro, né, eu cito algumas informações que são relevantes na nota fiscal eletrônica, que eu chamo de sopa de letrinhas, né, como CST, CFOP, SEST, CRT, CSOSN, GTIM, né, para quem tiver necessidade de algum esclarecimento. São informações, básicas, são informações simples e normalmente eu remeto à legislação, porque tudo que nós fazemos na área fiscal, tributária, é baseado na legislação. Não é porque alguém falou ou porque alguém disse, é sempre importante que a gente conheça a base legal, né. Nesse livro tem 8 capítulos, consequentemente eu fiz 8 vídeos, né, tratando cada vídeo de um capítulo, onde eu passo as orientações gerais. O que é nota fiscal, sobre a necessidade da gente observar a legislação, o CFOP, composição, o Código de Situação Tributária, inclusive está atualizado com a publicação mais recente aí, que foi a revogação da tabela nova. O SEST, o Código de Situação Tributária do IPI, do PIS e COFINS. Fala um pouquinho do GTIM e algumas orientações sobre os erros na nota fiscal, como resolver. Coisa coisa simples, né. E eu vou colocar também, né, os links de todos os vídeos, para que você possa acessar o vídeo que você quiser, né. E você pode assistir o vídeo sem ter o livro, né, claro. Isso aqui não é obrigatório, porque as orientações que eu passo são orientações gerais e eu também menciono a base legal, né. Não é para vender o livro, mas se você quiser comprar é melhor. Vamos lá. E sobre o que a gente fala, né, mesmo que a gente esteja falando de legislação, é sempre importante a gente saber por que é importante observar as disposições da legislação, porque isso significa dinheiro, tanto dinheiro entrando como dinheiro saindo. Toda empresa, ela está sujeita à tributação. E quando a gente fala de tributação, nós temos que conhecer a legislação. Obrigação tributária, o que é?
Lá no Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966, nós temos no artigo 3º que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Compulsório quer dizer obrigatório, né? E é obrigatório porque está previsto na legislação, né? S Então a gente precisa saber que se existe uma norma que estabelece um procedimento, que estabelece um comportamento, se eu deixar de observar essa norma, eu estou sujeito à penalidade. Então é importante que a gente saiba disso. O tributo em si não é uma penalidade, mas se eu deixo de cumprir a legislação que estabelece, ah, o recolhimento do tributo, eu vou ter uma penalidade decorrente disso. O artigo 113, ele fala que a obrigação tributária, ela é principal e acessória. A obrigação principal ela surge da ocorrência do fato gerador, que é aquela disposição que está na lei, que é necessária e suficiente para que o tributo passe a existir, passe a ser devido, né. E o objeto é o pagamento. Então, quando a gente fala em obrigação principal, eu estou falando do próprio tributo, que está ali indicado no artigo 3º, né. E o tributo, ele pode ser imposto, pode ser taxa, pode ser contribuição, que são os principais, né, e tem quem mencione, ah, empréstimo compulsório e outras coisas. Então a obrigação principal, quando eu tenho que cumprir, eu sei, a legislação me passa qual é a base, qual é a alíquota, eu tenho ali um montante, eu tenho um valor. Se eu deixo de calcular na forma correta, a fiscalização vai vir, vai apurar o quanto eu deixei de calcular, vai aplicar uma multa básica e vai me cobrar isso. Agora eu tenho eu tenho também a obrigação acessória. O que que é essa obrigação acessória? É tudo aquilo que o contribuinte precisa observar, precisa fazer, além do próprio cálculo e recolhimento do tributo, né. Então são prestações no interesse da fiscalização. Então aí nós temos documentos fiscais, livros, declarações, tudo aquilo que demonstra para a fiscalização que aquele tributo que eu recolhi estava correto. Quanto custa emitir uma nota fiscal? Quanto custa escriturar uma declaração? Quanto custa apresentar um arquivo, né? Tinha uma propaganda de cartão de crédito que falava que não tem preço, mas o que tem preço é a penalidade que já está prevista na legislação pelo não cumprimento dessa obrigação. Então, por isso é importante, eu até faço um questionamento, né, no vídeo. O que que é mais importante, obrigação principal ou obrigação acessória? Eu considero as 2 importantes. A principal, porque é o próprio tributo e se você deixa de cumprir com a obrigação principal, a fiscalização vem muito brava sobre o contribuinte. Agora, se eu deixo de apresentar obrigação acessória da forma que está prevista na legislação, ela me gera uma penalidade. E essa penalidade vai ser tratada pelo fisco como se fosse um tributo não recolhido, né. Inclusive pode ir para dívida ativa. Então, por isso, o contribuinte precisa tomar cuidado com os 2 tipos de obrigação, tanto a principal como a acessória. E todas as atividades que nós temos na nossa economia estão sujeitas aos tributos, né. Então, vamos imaginar que a gente tenha uma atividade industrial, ela tem os seus tributos. Que a gente tenha uma atividade comercial, ela tem os seus tributos. Que a gente tenha uma atividade de prestação de serviço pura, como um médico, um advogado ou uma prestação de serviço de transporte, comunicação, ela também tem os seus tributos, né. E dentro da legislação desses tributos estão previstos os documentos que essa atividade deve, emitir.
Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de tributos que cada atividade apresenta. Então, se eu estiver falando de uma indústria, de um comércio, ou de uma prestação de serviço de comunicação, ou de transporte interestadual e intermunicipal, eu tenho um tipo de tributo. Se eu estiver falando de prestação de serviço pura, ou serviço de transporte municipal, eu tenho outro tipo de tributo. Então, a indústria, o comércio vai ter IPI, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Isso só falando os tributos que estão vinculados ali à atividade econômica. Tem os tributos vinculados à folha de pagamento, etc., que aí vai, né? Uma prestação de serviço de comunicação ou de transporte interestadual e intermunicipal tem o ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Ah, o comércio não tem IPI, né? Indústria, ou se for um comércio equiparado à industrial. E a prestação de serviço pura, que seria aí a médicos, escolas, né? Aí vai ter o ISS. E sempre tem ali um imposto que identifica qual é o documento que vai ser emitido. No caso de uma indústria, de um comércio e de um serviço de comunicação, transporte interestadual e intermunicipal, é o ICMS que estabelece esse documento. No caso do serviço puro mesmo, que é tributado pelo ISS, é o ISS que determina qual é o tipo de documento que deve ser emitido. Esse livro, que tem os vídeos aqui, ele trata da nota fiscal. E a nota fiscal é um documento que é utilizado pela indústria e pelo comércio. Prestação de serviço de transporte usa conhecimento de transporte eletrônico, né? Serviço de comunicação tem um documento próprio. O que acontece? Eles recebem a nota fiscal, né? Mas na atividade deles, eles emitem documentos próprios. E o prestador de serviço, ele pode receber um documento fiscal do tipo nota fiscal, mas também ele tem a nota fiscal que é da prefeitura, que é o do serviço. Então, interessa esses vídeos que a gente tem aqui, vai interessar para quem está na atividade industrial ou comercial. Então, eu achei importante fazer esclarecimento, né, para que você verifique se de fato te interessa, né, assistir. Ok? Então, se você gostou do assunto, vamos lá. Boa sorte e divirta-se.